Boa noite para vocês aí, sejam todos bem-vindos. Vamos aí à aula de dúvidas de hoje. Tem algumas perguntas aí, vamos mandar bala aí. Se sobrar um tempinho, a gente bate mais um papo, tá? Jessé. Boa noite, Lattes. Por que no panorama a posição das pessoas jurídicas, financeiras e investidores institucionais não são levados em conta, sendo que, sim como os estrangeiros, eles têm um número bem expressivo de contratos? Gostaria de saber também se somente fazendo o panorama e acompanhamento das notícias através de sites gratuitos e TC News, junto com seus comentários no panorama do Telegram, é o suficiente, ou devo buscar outra fonte de notícia paga? Gessé, a primeira pergunta é: os estrangeiros, eles ditam o que vai acontecer com o mercado, resumidamente. Tá? Eles têm aí 60% a 70% da liquidez de todo o nosso mercado. Por mais que tenham a outra ponta, que são pessoas jurídicas, são os bancos, tesourarias, eles não são páreos para a liquidez que os estrangeiros têm. Tá? Então, os estrangeiros estão sempre na ponta certa e estão sempre antecipando o movimento. Estão sempre antecipando o movimento dos mercados aqui, até porque eles têm liquidez suficiente para definir o movimento do mercado, tá? Então, por isso que a posição deles, para nós, é mais interessante do que as posições locais. Vou dar um exemplo para você. Nesse momento em bolsa, só quem está comprado em bolsa é investidor local. Né? O investidor internacional já saiu aí com muito dinheiro do mercado. Por quê? Eles estão antecipando o movimento. Enquanto isso, o institucional local não tem o que fazer. Tá aí, fica preso aí com a posição. Tá? Então, é muito mais importante você sempre estar olhando o investidor estrangeiro, tá bom? Eles têm a liquidez do mercado e eles sempre antecipam os movimentos. E quanto às informações, o que você está vendo até agora já é o suficiente. Primeiro, depois que você digerir tudo isso, você vai perceber que você vai precisar de mais. Mas aí você precisa perceber isso. Né? Por enquanto, antes disso, você tem que aprender a digerir o que você já tem, que não é pouca coisa. Rod, professor, poderia explicar com mais exemplos de resultados positivos e negativos sobre a variação de 0,30 no índice DX? Mas que tipo mais, o Rod? É a coisa mais simples do mundo. 0,30 positivo, 0 a 0. 0,31 positivo, já você coloca um sinalzinho de mais para o dólar. 0,30 negativo, 0 a 0. 0,31 negativo, sinalzinho de menos para o DX, para o dólar no caso. Tá? Então, enquanto a oscilação tiver de menos 0,30 até mais 0,30, você coloca mais barra menos, é neutro. Tá? Passou de 0,30 positivo, coloca sinalzinho de mais. Passou de 0,30 negativo, sinalzinho de menos. Não tem segredo, o Rod. Rodolfo. Como identificar que os estrangeiros estão comprados ou vendidos? Durante o dia você nunca vai saber, Rodolfo. Nunca vai saber porque eles atuam por todas as pontas. E detalhe, a gente não precisa saber. Tá? A gente não precisa saber, é gringo que está comprando pelo BTG. Meu, dane-se. O importante é que tem alguém comprando pelo BTG e estão seguindo ele, estão indo junto com ele. Hoje, por exemplo, quem puxou o movimento foi o BTG. Tá? E depois todo mundo foi atrás dele. É isso que a gente quer ver. Não estou preocupado se esse fluxo é um gringo que está fazendo, é um banco que está fazendo, é uma tesouraria, ou se é o Latos que está fazendo. Dane-se, não importa. Importa que está tendo movimento. Tá? E antes de fazer o panorama é só ver a aula, né, pessoal? Antes de fazer o panorama, é lá no site da B3 que eu coloquei lá. Só fazer a conta, tudo bonitinho, Rodolfo. Eu expliquei lá. Você tem o comprador e o vendedor. Faz um menos o outro, você tem a posição do dia. E quer saber a variação, é só comparar com a posição do dia anterior. A gente explicou na aula isso aí. Entendeu? E o que importa pra gente é só o resultado, meu. Certo, Rodolfo? Então, assim, qualquer coisa, volta na aula. Por isso que eu falo, assiste a aula mais de uma vez. Tá? A aula não é feita para assistir uma vez só, é para assistir várias vezes. Justamente para isso, porque você vai pegando esse detalhezinho, está lá, explicadinho direitinho. Se no dia atual estiver menor que o anterior, se no dia atual estiver menor que o anterior, foi vendido. Exatamente. Se estiver maior, quer dizer que aumentou a posição. Estrangeiros comprados significa que eles estão acreditando que o dólar pode continuar subindo, tá, Máximo? Principalmente se ele está com 70 mil num dia
e ele está com 90 no outro, ou seja, ele aumentou bem a mão, ele acredita que vai subir, vai continuar subindo. Mas, por exemplo, estava com 78 na quinta e na sexta-feira ficou com 70. Eles venderam um pouco, realizaram. Então tem isso muito. Quando é muito expressiva, lembra? Acima de 10 mil, aí é expressivo, quer dizer que ele está ou desfazendo de posição ou aumentando a posição, tá bom? Mas sempre, na dúvida, volta na aula, pessoal. Jeff pode falar mais um pouco sobre a posição dos estrangeiros? Porque a informação que extraímos do site B3 são dados do mercado de ontem. Ou seja, já aconteceu. Qual o impacto da leitura que temos que ter para o próximo pregão com essa informação? Então, como eu comentei... Peraí, deixa eu tirar esse negócio aqui. Alô? Como eu comentei na última aula, pessoal, o que acontece? A posição deles, não tem como a gente ter a posição do dia, se o dia nem começou. Eu só tenho a posição do dia anterior, dos estrangeiros, tá? E a posição dele me dá o quê? Me dá a noção se a expectativa dele é de continuidade alta do mercado, se ele está aumentando a posição, ou se ele pegou e aproveitou e realizou um pouco da posição, ou se ele não fez nada porque ele está esperando para ver como que o cenário vai se comportar. A posição dos estrangeiros não dá viés de nada, não determina que é para a gente comprar dólar ou não. É o conjunto do panorama que dá uma noção para a gente do que pode ou não acontecer. Só que você vai perceber que vai ter momentos que você vai ver os estrangeiros compraram de um dia para o outro 30 mil contratos. Cara, ninguém compra 1,5 bilhão aí, quase 2 bilhões de dólares em dólar à toa. Alguma coisa eles sabem. Então nisso que tem que se pegar, Wesley. É isso que a gente busca entender, entendeu? Não que a gente crie algum viés com isso. E Wesley, tem a posição, não confunda as coisas, Wesley. Tem a posição mensal, praticamente sempre vocês vão ver os estrangeiros comprados, tá? Isso é a posição mensal. E tem a variação. Para a gente, mais do que a posição, importa a variação, tá bom? Se ele comprou muito do dia para o outro, se ele vendeu muito do dia para o outro, ou se ele não fez nada, tá? Então, não confunda a situação, tá bom, Wesley? Então, para a gente tem a posição, tá? Que é o que, estão no mês comprados. Eu comento sempre, estão comprados no contrato U em 70 mil. Quando que essa posição é importante? Que é expressivo? Sexta-feira. Se quinta-feira, de quinta para sexta, eles dormirem comprado em 70, 80 mil contratos, quer dizer que eles vão deixar para encerrar na sexta-feira esses contratos. Aí vai dar uma briga boa, tá? Que é a próxima aula, a aula de quarta-feira que eu vou comentar sobre isso, tá? Mas para a gente, a variação que é importante, tá, Wesley? A posição de um dia para o outro. Isso é importante. Por exemplo, eles venderam, de sexta para cá, eles venderam 7 mil. O mercado abriu com leve queda, ou seja, eles já previam um pouquinho disso, tá? Então, assim, os estrangeiros sabem o que fazem, cara. Ailton, boa noite. Gostaria de saber se você considera importante, tipo eu que sou e estou dando os primeiros passos nesse meio, participar do Summit. Tipo assim, você considera uma extensão ou complemento para o nosso curso? Ailton, a Summit, cara, é um evento para a vida, né? Você vai perceber que para você ser do mercado, Ailton, você precisa melhorar muito como ser humano. E a ideia da Summit é essa, é um momento de encontro com outras pessoas que estão na mesma luta que você, é um dia para você me conhecer, conhecer outras pessoas, é um dia para você viver coisas muito importantes, tá? Ouvir palavras importantes, ganhar um ânimo, muitas vezes acordar para a vida em alguns aspectos, tá? Então a ideia da Summit é essa, tá? É confraternizar, é melhorar, sabe? É um dia que você saia de lá e você fala, cara, que bom que eu vim aqui. E toda vez que você lembre da Summit, você pare e pense, traga alguma coisa boa para sua vida, tá? Essa é a ideia central da Summit. É um dia para não se esquecer. E por incrível que pareça, a coisa que menos a gente fala lá é mercado, tá? Quem foi do ano passado sabe do que eu estou falando. Justamente porque a ideia mercado a gente fala todo dia, tá? Não posso, Lucas, por contrato eu não posso, tá? Então,
A ideia é que você tenha um dia fantástico, um dia diferente de tudo que você vive, entendeu? Tendo acesso a pessoas fantásticas, a conteúdos fantásticos que podem ajudar a dar um novo rumo na sua vida, a você repensar uma série de coisas, tá? Então, essa é a ideia da Summit. Então, assim, você considera positivo? Mas com certeza, com toda certeza. É só conversar com quem foi ano passado, e esse ano vai ser melhor ainda. Marcel. Professor, estou estudando o mercado de dólar há 2 anos e meio. Fiquei um ano no simulador e estou um ano e meio na conta. Estou claramente na fase 3, mas uma das coisas mais difíceis para mim no momento é cometer um erro e repetir ele por várias vezes, mesmo tendo plena consciência disso. Quando acho que consegui corrigir, volto a repetir. Não vou desistir porque eu gosto muito do mercado financeiro, tenho paixão por isso. Peço algumas palavras de uma pessoa mais experiente. Muito obrigado. Olha, Marcel, errar, cara, puta, a gente vai errar a vida inteira. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer pela nossa vida é errar. Por quê? Toda vez que a gente erra, a gente percebe que tem alguma coisa a ajustar. Mas errar e fingir que não errou, ignorar o erro, não ajuda em nada, tá? Então, se você está repetindo muito os mesmos erros, você tem que olhar, Marcel, e se perguntar se você de fato está sendo sincero com você mesmo e se você está analisando seus erros a fundo e se você está buscando resolver eles antes de dar o próximo passo. De nada adianta, tá bom, eu tenho que estopar, então tá bom, na próxima eu vou tentar estopar e aí não estopa de novo. Puta, não, mas agora eu aprendi, eu vou. Não, não. Você tem que simplesmente falar, caralho, por que eu não estou estopando? O que está faltando? O que eu estou deixando de olhar? O que eu não estou respeitando? E bater nesse erro até esse erro se tornar superado. E aí você ir para o próximo erro. Porque é de erro em erro que a gente vai subir na escada da vida, cara. Não, não pensa, a gente não é um sucesso de tanto acertar, é um sucesso de tanto errar. Tá bom? Então, pensa um pouquinho nisso. Você já está há um certo tempo aí no mercado. Vê se você não está deixando os erros para depois, entendeu? E está fingindo que está resolvendo, mas não está resolvendo, tá bom? Pensa um pouco nisso aí, viu, Marcel? Exatamente. Não sei se você já leu, Marcel. Liberte sua personalidade, cara. Importante. Leia o livro. Máximo. Antes de tudo, parabéns. A aula foi sensacional. Gostaria, se possível, mais detalhes sobre como funciona a estratégia dos grandes players, travados em diversas pontas, posições de mercado. Você e o Alfredão na palestra Summit trocaram nesse assunto. Como funciona isso? Cenas dos próximos capítulos, Máximo, aguarde. Falaremos mais sobre isso, mas não é o momento. Rangel. Fala, Lato, desastres que acontecem, por exemplo, Brumadinho, Brasil, ou acidente nuclear em Fukushima, Japão, entre outros, podem ter papel influenciador no dólar? Se sim, essas são classificadas como baixo, alto impacto? Abraço, Imparáveis 7. O Rangel, alto impacto, com certeza. Com toda certeza. Você pega. Brumadinho aconteceu numa sexta-feira, mas no caso do Brumadinho, ele atinge mais a Vale do que o país. Claro, morreu muita gente e tal, mas a moeda não tende a refletir tanto como, por exemplo, um Fukushima, que pode ser um problema mundial, global. Ou como, por exemplo, quando teve um Joesley Day, né, isso refletiu bastante, né, muito na verdade, né, foi um dos dias mais tensos do mercado aí, porque já abriu com 6% de alto dólar e depois foi para 9% de alta, tá? Então tem uma série de coisas assim, mas esses desastres, o Rangel, na sua maioria tem impacto significativo nos mercados, sim, tá? É, muito significativo, na minha opinião. Tá? E vocês vão viver isso, vocês vão ter tempo de viver algum impacto desse, vai ver como o mercado reage a tudo isso. Tá? S2 para você, Rangel. Rodrigão, boa noite, Latos. Para fazer o panorama, é necessário analisar 6 itens. Caso a soma dos itens forem 3 neutras, 3 positivas, você considera uma possível abertura com alta? Sim. 3 neutras, eu ignoro. E aí eu somo as 3 positivas, dá como positiva. E 3 neutros, 2 negativos, um positivo. Né? Eu considero como positivo ainda. Você considera Não, eu considero como positivo. 2 negativos, desculpa. Então eu considero como negativo. Tá? O neutro você sempre ignora. Tá? Aí você vai olhar para os sinais ou positivo ou negativo. Nesse caso, o terceiro item seu aí, 3 neutros, 2 negativos e um positivo, eu considero como
leve baixa, possível baixa, né? Possível leve baixa, tá bom? S2 para você, Rodrigo, tá? Rodrigo, boa noite, Lato. Você mencionou que as moedas euro, franco suíço, ien, libra, esterlina são moedas de proteção seguras. Por quê? Ué, você pega a economia da Suíça, por exemplo, uma das mais seguras do mundo, a economia japonesa também, a libra esterlina do Reino Unido é uma moeda forte. Então, são todas moedas fortes, né? Tanto é que quando você pensa em investir ouro, todo mundo pensa em investir onde? No Reino Unido, porque tem uma, mesmo com o Brexit, ainda continua uma economia sólida, né? Mesma coisa o euro, né? O euro é um bloco inteiro que usa o euro, então acaba sendo uma moeda forte, de certa forma segura, tá? Então é mais por isso, é mais pela como é a economia desses países, tá? Sobre a pergunta, Rodrigo, se tem 3 negativos e 3 positivos, não seria neutro? Aí seria neutro. Aí seria neutro, mas ele não colocou isso ali. Hallison. Jeff, não sei se é o momento para esclarecer a pergunta, mas tenho dúvida. Na tela de acompanhamento, 6E, CL 1019, ES 919, CJ, o que é? 6E, euro, tá? O euro futuro. O CL é o petróleo, WTI, tá? O ES é o S&P 500 dos Estados Unidos, tá? E CJ é o iene japonês, certo? Tá? Mas qualquer dúvida, Helison, tá no manual também, beleza? Ailton, bom dia, por favor, preciso da sua visão sobre isso. No meu emprego, ganho 4 mil por mês, sou novato na bolsa. Penso em deixar o emprego e me dedicar aos estudos. Meu gasto mensal é de 2,5, sei que é subjetivo, mas é possível conseguir pelo menos 2,5 durante essa fase de aprendizado? Não, Ailton. A resposta é não, cara. Você fazer R$ 2.500 por mês, cara, vai demorar bastante ainda, tá bom? E bastante mesmo, eu tô falando anos. Então, assim, tira essa bobagem muito cedo ainda pra você pensar em falar que vai sair do emprego, essas coisas. Cara, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona mesmo, tá? Você tem muito o que viver ainda. Até mesmo para você sair do emprego, o Ailton, você tem que ter pelo menos 2 anos de vida paga, sabe? 2 anos no qual você não tem que se preocupar com nada financeiro para tirar do mercado, tá? Porque você tá com preocupação de ter que tirar dinheiro do mercado para pagar a conta, meu amigo, esquece. Mas esquece mesmo, tá? É, então tira isso da cabeça, você e qualquer um que tiver com esse pensamento aí, tá? Vai demorar, pessoal. Vocês estão aprendizes. Vocês têm que colocar os 2 pezinhos no chão. Parece que vocês não escutam as coisas que eu falo, né? A aula passada eu deixei bem claro isso, o quanto vai demorar, o quanto é difícil. Cara, eu não estou exagerando e não estou brincando, tá? Esse momento vocês têm que pensar, se preocupar no aprendizado. Eu sei que dá vontade de ficar só fazendo mercado financeiro, só estudando isso, mas, cara, vai com calma, bicho. Vai com calma, tá? Então, Ailton, sendo bem honesto, bem direto com você, cara, não esquece que não tem a mínima chance de você, nessa fase de aprendizado, fazer R$ 2.500 por mês, tá? Perder é bem factível, tá? Mas fazer ainda não. Tem muito que se aprender. Muito que se aprender, tá bom? Então, assim, seja paciente, vai criando um caixa, sabe? Porque tem bastante tempo ainda para você vivenciar mercado, tem bastante coisa para você aprender antes de fazer dinheiro no mercado. Então fica a dica para todo mundo aí, cara, foca no processo, tá? Tem muita lenha para queimar aí e tá bem longe de começar a fazer R$ 2.500 por mês dentro do mercado, tá bom? Jean, Lato, no Profit Pro, tem como colocar na grade de cotação dólar à vista, petróleo WTI SP500? Quais seriam os códigos? Não tem. Não tem, tá bom? Isso é cotação internacional, tá, Jean? Isso é pago. No Profit, se eu não me engano, tem que pagar US$ 30 por mês. Aí você tem acesso a essas cotações, tá? Então, inviável. Tá? Por enquanto, usa o Investing. Depois, na hora que, se vocês forem fazer o curso de mercado americano, vocês vão aprender a ter a plataforma internacional e aí muda tudo. Marcos, boa noite, Lato. Na última aula, você falou sobre os principais indicadores, entre eles S&P 500, que é uma oscilação acima de 0,30, é relevante. Gostaria de saber se uma variação do Ibovespa é relevante para nosso panorama. E qual a variação do Ibovespa pode ser considerada relevante para o panorama? Nenhuma, tá, Marcos? A gente opera dólar
Então, o Ibovespa não afeta o dólar, tá bom? O motivo que afeta o Ibovespa muitas vezes afeta o dólar, tá? Ah, o Trump declarou guerra contra a China. Isso vai fazer o Ibovespa cair e, consequentemente, o dólar subir. Mas não foi o Ibovespa caindo que fez o dólar subir, e sim a notícia que o Trump vai atacar os Estados Unidos, declarou guerra contra a China, que vai fazer com que o dólar suba e o Ibovespa caia, tá? Então, assim, não tem correlação direta entre o Ibovespa e o dólar, tá? Então, guarda isso, não só o Marcos, mas todo mundo, tá? Não tem correlação direta, então a gente não acompanha o Ibovespa. Às vezes eu comento para vocês, olha, o Ibovespa está assim, é só para vocês terem uma noção que está afetando, o que está afetando o dólar está afetando o Ibov também. Mas não que, porque o Ibov está caindo, o dólar está subindo ou vice-versa. Não existe, tá bom? Não existe mesmo. Rodrigo, boa noite, Latos. O governo da China atua no yuan para contrabalancear sua balança comercial. O BC também atua no dólar. Qual a diferença, então? Que seria não tem uma economia livre flutuante mencionada na aula. Então, o que acontece, Rodrigão? Lá, o Banco Central da China, o que ele faz? Ele manda um comunicado para o mercado falando assim, olha, hoje o yuan, a taxa base dele é, sei lá, de 7,12 até 7,15. Tá? O que ele quer dizer? Que o yuan vai trabalhar numa banda de 7,12 para 7,15, tá? E só pode passar desse 7,15 2% para cima e só pode passar desse 7,12 de 2% para baixo, tá? Então, isso é manipular mercado, você definir até onde o mercado pode ir e pronto. O BC não, nosso BC, o que ele faz? Quando ele percebe que o mercado está subindo muito, por exemplo, o que ele faz? Se está subindo muito, tem muita gente querendo comprar, certo? Então ele busca dar liquidez para esses caras. Você quer sair do país, você quer comprar dólar? Tá bom, eu te dou liquidez. Para justamente isso não pressionar o mercado. Então o Banco Central brasileiro, ele não intervém no mercado, ele provê liquidez. O Banco Central chinês, ele determina bandas de movimentação do mercado lá. Por isso que é manipulação. Tá bom, Rodrigo? Se os estrangeiros começarem a zerar suas posições em empresas do Ibov e tirarem o capital do país, o dólar vai ser afetado. Já está sendo, Vitor. Já está sendo. Né? Essa queda toda que você está vendo no Ibov, essa alta, de certa forma, é gente saindo do país. A gente é estrangeiro saindo de bolsa e entrando pela ponta do dólar para sair do país. Exatamente, Thiago. Exatamente. Só que aí o que acontece? Quando você quando você atua muito na sua moeda, você está manipulando. E quando você manipula a sua moeda, pessoal, você perde a credibilidade. Tá? E essa é a grande preocupação atual do mundo. A China vai lá e mexe na moeda para ajustar a sua balança comercial, certo? A preocupação do mercado é os Estados Unidos começar a fazer a mesma coisa. E lembra, Estados Unidos, o dólar é a moeda do mundo. Imagina os Estados Unidos começar a mexer na moeda? Complicado, né? Bem complicado. Então, essa é a grande preocupação do mundo, certo? Você vai saber, ele vai ter que anunciar para o mercado isso, Gustavo. Nada impede, Matheus, nada impede. Tá? Nada impede mesmo. Isso foi só. Entendi, Vitor. Entendi. Rodrigo. Boa noite. Na aula 3, tinha no slide, estava, devemos descartar apenas os americanos e olhar a partir do S&P TSX. O que é, qual sua importância? Não lembro disso aí, não. TSX? Não faço a mínima ideia do que é isso. Eu não lembro, tá no slide isso aí, não. Devemos descartar apenas os americanos e olhar a partir do... Não sei o que você está falando, tá, Rodrigo? E o S&P, o SX200, tem alguma importância? O S&P tem, que é um índice importante para o mundo, né? O índice americano, e eu comentei sobre ele. Agora, TSX e ASX, pulhufas, tá? Tem o S&P 500, que acredita que seja o à vista. E o S&P futuro, que seria o futuro. Qual a correlação importante de peso para o dólar? Como eu comentei, Rodrigo, vou dar um conselho. Tá? Então, mas o australiano não tem nada de importante para a gente, tá? Eu só comentei que tem os índices asiáticos, né? A Ásia e Pacífico que abrem às 22, 23.
mas a gente não olha para o índice australiano não, a gente olha mais para os asiáticos mesmo, que no caso aí é China, Japão, tá? Que são bem mais importantes aí, tá? E agora quanto ao S&P, eu falei das correlações, viu, Rodrigo? Aconselho você dar uma olhadinha de novo na aula, por isso que eu falo, importante rever a aula, tá? E a correlação entre o S&P e o dólar é inversamente proporcional e eu expliquei na aula por quê, tá? Então, conselho, Rodrigão, rever a aula, tá? Isso é bem importante. Se o Fed desvalorizar o dólar, o dólar, a economia da zona do euro, andando de lado há anos, não aguentaria. Não só elas, viu, Thaís? Não só a economia da zona do euro. Algumas outras também não, tá? Porque seria bom para os Estados Unidos, para a balança comercial, mas seria péssimo para muitas empresas. Aí. Halisson, Jeff, podemos operar Chicó quando houver notícia, indicador para sair à tarde? Não. Não. O Chicó, quando tem notícias próximo ao horário do fechamento da formação do ajuste, distorce, tá? Aí eu aconselho ficar de fora. Meu, você para quieto, rapaz. Rodrigo, boa noite, Latos. No panorama de 23/8/2019, a posição de estrangeiros está como venderam. Não seria compraram? Pode ser, pode ser. Às vezes eu erro. Às vezes eu erro lá. Ou às vezes eu faço de propósito também. Tem algumas vezes que eu deixo de propósito para ver se o pessoal vem me chamar no privado e falar assim: cara, puta, acho que você errou ali, meu. Ou o seu tá errado ou o meu tá errado. Né? Hoje mesmo aconteceu isso, tá? Hoje um aluno veio e falou assim, cara, você colocou neutro e a posição do estrangeiro era para ser um sinalzinho de negativo, tá? Então eu faço isso mesmo. No dia 21, compraram 359 mil e venderam 281, total 77.943. No dia 22, compraram 370 mil e venderam 291, 78, posição 476, exatamente. Eles aumentaram em 476 a posição deles. Eu coloquei lá, tá? Aí, quando está 476, eu ponho o quê, Rodrigão? Tá? Quando está 476 é neutro, entendeu? É mais barra menos, tá? E tanto é que isso era anterior. Aí anterior estava 476 e eu acabei mantendo hoje. Ficou mais barra menos, mas eles venderam 7 mil contratos. Aí eu acho que foi o Manuel, não lembro quem que veio falar comigo, justamente, olha, acho que está errado, minha conta aqui não bate e tal. E eu falei, então, você está certo, né? Porque o meu que estava errado, tá? Mas a posição agora do dia de agora não é 78 não, é 70 mil e alguma coisa, Quirino, tá? Certo? Eu vou responder essas duas perguntas ali do Marcelo e do Marcos. Fala, Marcelo. Mas ó, coloquem na planilha, coloquem na planilha. Certo, Rodrigo? Jeff, sobre a SAP e o WTI, percebi que faço o meu panorama às 8, ambos já viraram muito em relação ao seu panorama. Hoje, por exemplo, os dois deram menos no seu, creio que tenha feito mais cedo que eu, e o meu deu em ambos, pois o SAP já estava a cerca de 0,54 positivo. Essa variação pode mudar totalmente o panorama, correto? Ô Marcelão, é, a hora que você foi fazer seu panorama, o petróleo estava positivo e o S&P estava positivo, ambos acima de 0,30, certo? Certo, Marcelo? Sim, então. O petróleo é inversamente proporcional ao dólar. Então, se o petróleo sobe, você vai colocar um sinalzinho de menos para o dólar mesmo. E o S&P também é inversamente proporcional. Então, se estava subindo, você vai colocar um sinalzinho de menos para os dois. Fica tranquilo. Tá? Por isso que eu falo, pessoal, rever a aula. Mas tem que perguntar mesmo, Marcelão, fica tranquilo. Não esquenta a cabeça não, tem que perguntar, tá? Fala, Marcos. Jeffão, minha pergunta é um pouco fora de contexto, se não for o caso, não responda. Mas muitos falam que a guerra comercial entre Estados Unidos e China e o risco de se transformar em guerra cambial pode transformar o que de fato seria uma guerra cambial. Guerra cambial, Marcos, a China, a gente acabou de combinar que a China ela manipula sua moeda justamente para quê? Para que quando ela exporte, o custo de produção dela seja baixo e ela receba mais dólares é, por essa exportação, certo? Então é positivo para ela. Quanto mais barata a moeda dela, mais fortalece. Vou te dar um exemplo, Marcos. O dólar está 4,170. Para quem vende para fora e recebe em dólar, é positivo ou negativo o dólar tá caro? Pensa assim, você vende
você produz bolinha de gude, certo? Você produz bolinha de gude e vende para os Estados Unidos essa bolinha de gude. É bom ou ruim para você o dólar estar 470? É positivo, tá? E digamos que você vendesse bolinha de gude aqui no Brasil, mas você importa essa bolinha de gude dos Estados Unidos, tá? É bom ou ruim para você importar a moeda com dólar a 470? É negativo, tá? Então o que, que acontece? A ideia da guerra cambial, o que, que o Trump fala? Olha só, é péssimo para mim, é ótimo para a China, sai daí. É ótimo para a China ela desvalorizar a moeda dela, porque como ela é um país exportador, ela exporta muito mais do que importa, para ela é ótimo, ela vende muito mais caro o produto dela, certo? Porque ela recebe com dólar, quanto mais caro o dólar e mais barata a sua moeda, mais ela recebe, certo? Só que, e pensa ao contrário para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um dólar alto, tudo que ele exporta é caro, tá? Tudo que ele exporta é caro. Então, qual que é a preocupação do mundo e quando a gente fala assim que pode virar uma guerra cambial? O Trump falar, quer saber? Vou começar a desvalorizar a moeda também. Vou começar a desvalorizar o dólar. Por quê? Para ele fica ótimo a balança comercial. Mas o que, que acontece no mundo? Ó, a Vanessa colocou uma matéria aí, ó. Obrigado, Bambrila. Ô, Vanessa, você sabe que tem um ciclista muito famoso que chama Brambilla, né? Italiano. Acho que o seu é italiano também. Tá? Então o que acontece? E outra, quando um país começa a manipular a moeda, gera desconfiança, gera incerteza e gera desestabilidade comercial. Tá bom? Fica péssimo. Porque aí o que acontece? Pensa países da União Europeia. O que eles vão ter que começar a fazer para a balança comercial deles começarem a se equalizar também? Para eles não ficarem, não começarem a perder dinheiro também na balança comercial. O que eles têm que fazer? Hein, Marcos? Imagina, a União Europeia vai ter que começar a manipular o euro também, certo? Aí beleza, a União Europeia começa a manipular o euro. Aí vem o Japão, começa a manipular o iene. Aí vem, puta, vira uma zona, tá? Então literalmente vira uma zona, tá? Então tem que ser bem paciente com isso. E detalhe, né? Puta, se mexer no dólar, ferrou, tá? Mexer no dólar, literalmente ferrou. Tá bom? Espero que tenha ficado claro aí. E a Vanessa também passou o link ali. Até eu vou ler esse link da Vanessa aí, porque conhecimento nunca é demais. Obrigado por compartilhar, viu, Vanessa? E o Natália e o Victor Arantes, paciência, paciência. Foca no processo, tá bom? Pessoal, é isso, tá bom? Beijo pra vocês, boa noite. Coloquem mais perguntas. Lembra que quarta-feira tem aula. Na quarta-feira a gente vai falar sobre o plano de trade, vai falar sobre o ciclo semanal, vai falar sobre a importância das semanas, enfim, né? Tem bastante coisa. Aí depois dessa aula é só operacional, até um longo processo aí, tá bom? Beijo pra vocês, bom descanso, boa noite, que amanhã tem mais, tá? Beijão pra vocês. E ó, só para uma informação, o S&P já está negativo agora, o petróleo está querendo devolver, sei não, hein? Sei não. Beijo.